Que Deus esteja conosco, amados irmãos em Cristo. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade em que o Pai, na sua infinita sabedoria e por sua misericórdia, nos traz e nos faz aqui congregar em seu nome. Então, pela vontade de Deus, eu peço que os irmãos se coloquem de pé para que façamos a abertura da nossa reunião de hoje. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, e por sua santa vontade, declaro aberta a nossa reunião espiritual da noite de hoje. Que Deus esteja conosco, nos amparando, nos orientando e nos iluminando, nos dando os seus pensamentos, o seu discernimento e a sua manifestação. Que assim seja. Amém. Vamos então, pela vontade de Deus, cantar o hino número 40. Quanta glória! Quanta glória pertence ao corpo do Senhor, amar a Deus e ao meu irmão em plena comunhão, exortando e consolando, vida e união. O Redentor nos deu amor, andamos no Senhor, se vemos um irmão sofrer e abrimos nosso ser, que maravilha, somos um no Senhor. Quanta glória pertence ao corpo do Senhor, amar a Deus e ao meu irmão em plena comunhão, exortando e consolando, vida e união. O Redentor nos deu amor, andamos no Senhor. Podemos sentar pela vontade de Deus. Então, como vinha dizendo, pela vontade de Deus, no início, é motivo sempre de darmos graças a Deus todas as oportunidades em que o Pai, na sua infinita sabedoria, por sua misericórdia, nos traz e nos faz congregar em seu nome. Assim nós reconhecemos que nós estamos aqui, que nós viemos a nos reunir hoje, não pela nossa vontade pessoal, não pela nossa vontade individual, mas por essa vontade de Deus, que é todo amor, que nos separou, nos predestinou para que hoje estivéssemos aqui reunidos. Mesmo antes da fundação do mundo, Ele já havia predeterminado que nós estaríamos aqui reunidos em obediência à sua vontade.
mas não reunidos unicamente para ouvir uma reunião, ouvir uma palestra, mas para trabalharmos todos juntos em prol da nossa comunidade. Da nossa comunidade, quando eu falo, não falo simplesmente da comunidade do Templo Santo Estevão. Eu falo da nossa comunidade cristã primitiva como um todo, porque hoje nós sabemos, pela vontade de Deus, que por meio dos meios eletrônicos, as nossas reuniões não se restringem somente a nós aqui reunidos hoje, neste momento. Esta reunião, ela está sendo assistida pelos irmãos através do canal da Obediência, em diversos lugares do Brasil, e depois, quando ela é colocada no YouTube, está sendo assistida também por irmãos que estão fora do Brasil. Então, essa reunião não é feita somente para nós aqui do Templo Santo Estevão. É uma reunião que é para ser para todos. Assim como todas as nossas reuniões que nós temos nos templos da igreja. Mas eu não quero me estender muito nesse início. Hoje vai dividir a palavra comigo, pela vontade de Deus, a irmã Jéssica, a quem, pela vontade de Deus, eu passo a palavra. Que Deus esteja conosco. Boa noite, meus amados irmãos em Cristo, que Deus esteja conosco. Dou graças ao Senhor da Glória por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Por Cristo, vencendo o mundo e nos congregando com os nossos irmãos, procurando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como fomos orientados. Então, reconhecendo que não estamos aqui por mérito nosso, mas pela graça de Deus que nos separou para que viéssemos nessa reunião, nos dedicando nesse momento à nossa evolução espiritual. Mas essa dedicação tem que ser não somente quando estamos presentes na reunião, mas sim em todos os momentos da nossa vida. Tanto durante os nossos afazeres da vida material, o que inclui todas as nossas atividades de trabalho, de estudo, de alimentação, de lazer, pois a obediência a Deus se faz de maneira prática, em pensamento, internamente. Não exige que deixemos de lado os nossos compromissos, responsabilidades ou afazeres que temos neste plano físico. Por outro lado, também precisamos observar que essa doutrina, como uma ciência que verdadeiramente é a ciência espiritual, é a verdade, precisa ser estudada. E isso demanda tempo. Se faz necessário que busquemos, pela vontade de Deus, encontrar um momento no nosso dia, nem que seja por alguns breves minutos, inicialmente, para ler, assistir um vídeo do canal da Obediência, meditar sobre alguma passagem. E nesse momento, abro um parênteses, meus irmãos. Nós vivemos nessa mesma época. Ainda que tenhamos as nossas dificuldades individuais para vencer, cada um de nós, as nossas falhas em geral, de maneira mais abrangente, nós estamos passando todos pelas dificuldades da mesma época, do mundo no qual nós estamos inseridos, nessa etapa evolutiva. Se por um lado, a modernidade, o avanço da ciência dos homens nos trouxe muitos benefícios e conforto material, por outro lado, temos cada vez mais atrativos, que de certa forma nos atrapalham nessa evolução espiritual. Como neste momento, que pela vontade de Deus vinha falando aos irmãos, é muito importante
que é a meditação. Como é difícil às vezes para todos nós, imagino, encontrar um tempinho livre, nem que seja apenas 10 minutos do nosso dia, e parar tudo o que estamos fazendo, se afastar do celular, desligar a TV, fechar os olhos e simplesmente meditar. Pensar sobre uma passagem ou sobre o que ouvimos na última reunião. Não é mesmo, meus irmãos? É difícil. Mas sempre é possível, se for pela vontade de Deus. Fechando esse parênteses sobre a meditação e continuando pela vontade de Deus, como estava falando, sobre as várias formas de dedicação exclusiva de estudo da Santa Doutrina. Outro exemplo muito proveitoso, outra forma de estudo, além de ler, meditar, assistir os vídeos e podcasts e reuniões gravadas, podemos também escrever. Escrever sobre aquilo que já nos foi dado a conhecer, com as nossas próprias palavras. Escrever como se estivesse explicando a obediência para alguém. É uma forma de estudo muito proveitosa, pela vontade de Deus. Esses momentos de estudo nos exigem esforço, pois temos em nós ainda uma dualidade. Temos a coexistência de duas vontades. A vontade humana, que não quer perder tempo com esse tipo de estudo, mas quer atender somente os desejos da vida puramente humana, material. E a vontade de Deus, que opera em nós e que hoje nos impele a buscar a verdadeira vida, que é espírito e não matéria. Vontade essa com V maiúsculo, que cresce quando nos dedicamos a estas coisas. Assim escreve o professor Ugarte no seu artigo Os Dois Aspectos da Vontade, onde ele aprofunda muito mais sobre esse assunto, mas do qual, nesse momento, eu vou ler apenas um parágrafo, pela vontade de Deus. A vontade compreende dois aspectos contrários, como se fossem, verdadeiramente, duas forças em luta, duas forças que se repelem, duas potências aniquiladoras, dois inimigos que disputam um ao outro a preponderância. Fecha aspas do trecho do artigo do professor. Sabendo então, meus irmãos, dessa momentânea luta que existe em nosso interno, procuremos lutar. Estejamos prontos para esse combate, todos os dias que acordamos, pois cada dia é uma nova oportunidade que Deus nos dá de vencermos a nós mesmos. E por Cristo venceremos. Recebemos, meus irmãos, e é preciso sempre lembrar disso, recebemos um tesouro preciosíssimo, inigualável, incomparável, que é a santa doutrina da obediência a Deus. Mas esse tesouro não é para ser guardado. Não é para ser guardado como alguém que ganha um jogo de porcelanas lindíssimo e guarda lá no fundo do armário para não correr o risco de quebrar. Ou deixa para usar somente em ocasiões especiais, que raramente ocorrem. Ocasião especial é cada dia que se vive, cada dia que acordamos é para praticar a obediência a Deus. E esse tesouro, então, é para ser usado e não escondido. E ainda mais, é para ser multiplicado, compartilhado, mostrado ao mundo, para que mais pessoas venham a aproveitar essa maravilha que nos muda,
que transforma totalmente da água para o vinho a vida daqueles que colocam em prática. Pela vontade de Deus, gostaria de trazer a leitura de um texto que está no caderno da obediência, que é o caderno 20C, que é uma edição especial, esse daqui. E depois dessa leitura, eu também trago, pela vontade de Deus, a leitura de uma fábula, que está no boletim informativo número 26. E mais a leitura de 2 passagens do Novo Testamento, pois todas essas leituras se complementam no assunto. Então, a leitura do texto que está no caderno da obediência. O texto está intitulado O Nascer de um Novo Tempo, a Espada de Damocles. E aí inicia com 3 passagens separadas, mas que têm relação, né, as 3. Como livres, não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. 1 São Pedro 2,16. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. São Tiago, capítulo 2, versículo 12. Devemos nos esforçar no trabalho espiritual da obediência, como se fôssemos livres, não que sejamos livres, mas como servos do Cristo, do Pai, fazendo de coração, ânimo, a vontade do Pai, de Deus. Que é o que está escrito no artigo A Consciência do Cristo em Nós, de Júlio Gartugart. E aí inicia propriamente o texto. Há uma imensa responsabilidade pesando sobre nossos ombros, mas poucos se dão conta de tal encargo. Há até os que preferem ignorar, fazendo como se ele não existisse. Como se a prática da doutrina oculta de Cristo Jesus fosse como qualquer culto religioso, onde o crente participa exclusivamente do ato religioso, cessando aí sua responsabilidade para com a divindade supostamente reverenciada no culto religioso. A doutrina exige de nós dedicação permanente, e se não é exclusiva, deve estar presente em todos os nossos atos, quer estes sejam de pensamentos ou de ação. Ou não é assim que devemos proceder? Em tudo pensar que estamos executando pela vontade de Deus, sob cujo amparo nos colocamos. Há um compromisso ainda maior com a comunidade, que vai além do grupo de irmãos que, como nós, frequentam o mesmo templo, o mesmo ponto de pregação ou a mesma unidade familiar. Nosso compromisso é com a rua, o bairro, a cidade, o município, o estado, a nação e, por que não dizer também, a terra. Duvidam? Pois então leiam atentamente o que nos dizem as Escrituras. Vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. É o que está escrito em São Mateus, capítulo 5, 13 ao 16. Não pode haver palavras mais claras do que estas, escritas em São Mateus. 2 pontos. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Capítulo 6, versículo 13 de São Mateus. Se a luz que em nós tem sido colocada não iluminar nada além de nós mesmos,
verdadeiramente não é o brilho da luz do sol que em nós habita, mas apenas o reflexo da pálida luz da lua. A conduta do cristão deve ser exemplar, onde quer que esteja, pois ninguém há que possa se furtar do julgamento que faz nossos pensamentos e atos à própria consciência em que nós habita. João Rodrigues e muitos que descendem daqueles irmãos que de lá saíram e se espalharam pelo Rio Grande do Sul e também por outros estados, foi a localidade escolhida por Deus para que os antigos irmãos recebessem uma orientação espiritual mais aprofundada. E os mais variados e abrangentes exercícios práticos, não só para se manterem em harmonia com a vontade de Deus, mas também os fortalecer como homens espirituais. Forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Está em Joel, capítulo 3, versículo 10. Retirado ante nosso entendimento o espesso véu que encobria a palavra, tornou-se a jaculatória de elevado poder espiritual. Jaculatória é uma pequena oração de grande efeito, significado da palavra. Então, retirado ante nosso entendimento o espesso véu que encobria a palavra, tornou-se a jaculatória de elevado poder espiritual. Pela vontade de Deus eu sou forte, pela vontade de Deus eu sou forte, pela vontade de Deus eu sou forte. Que ninguém diga então que ainda é pequenino na obediência, que não está preparado para maiores e mais profundos ensinamentos. Cristo em nós não tem a estatura da escolaridade de um homem. Cristo em nós tem a estatura da nossa fé na doutrina. Quem, em seus momentos de angústia, não se vale do que também vem lá do Velho Testamento? Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja Deus. Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja Deus. Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja Deus. Também, pela vontade de Deus, é um exercício prático. Agora, é preciso que nos dediquemos à prática da doutrina da obediência a Deus, como se fôssemos livres, como se dependesse de nós, sabendo que não somos livres e que não depende de nós. Mas Cristo, que está em nós, é poderoso para nos amparar sempre. Sem vacilar, como nos é ensinado. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. São Tiago, capítulo 1, 6 e 7. O professor Ugarte, pela vontade de Deus que o animava, esclareceu-nos que Cristo Jesus jamais pediu ao Pai coisa alguma material. Mas alguns ainda não entenderam que é preciso nos esvaziar completamente, pois nada levamos deste mundo a não ser o que aprendemos espiritualmente. A propalada doutrina da prosperidade não é de cunho cristão, pois todo aquele que pratica a doutrina da obediência a Deus sabe, ou já deveria saber, que somente devemos pedir as coisas espirituais, porque as demais nos serão acrescentadas, segundo o desígnio santo de Deus, que é o único que sabe tudo. E antes de orar por nós, oremos por nossos irmãos, pois, se ele é mais fraco do que nós, certamente que a sua dor é bem maior do que a nossa. Peçamos então por ele e não por nós. Mais acertadamente, peçamos pela igreja como um todo. Finaliza aqui, pela vontade de Deus, o texto desse caderninho.
E aí agora, pela vontade de Deus, eu vou ler a fábula que está escrita no boletim informativo número 26, que ele é de setembro de 1989. A abelha e o zangão. Uma laboriosa abelha, zangada, expulsa um zangão de sua colmeia. Este, não entendendo o ocorrido, pergunta a ela: que motivo é o que te dei para que me desterres? Queres indicar a quem causei o menor dano? A abelha logo lhe respondeu: a ninguém, é certo. Mas quando fizeste bem a alguém? Achas que basta ser inofensivo para que comas o néctar que colhemos das flores? A seguir, mandando-o embora, diz-lhe: gostas de folgar? Vai, pois, para um lugar onde, mesmo sem fazeres nada, te deem casa e comida. Aqui só o conseguirás com trabalho produtivo. Sábia, a abelha fez o zangão entender que não basta deixar de fazer o mal, é necessário fazer o bem. E aí, logo abaixo dessa fábula, foi colocado a passagem que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3 ao 10, que vem de encontro com essa mensagem, né? Com esse ensinamento trazido na fábula. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ainda temos a seguinte passagem em Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meus irmãos, nós não estamos mais na ignorância. Sejamos servos obedientes, trabalhadores, dignos do tesouro recebido. Que o brilho deste tesouro resplandeça em nossas ações, para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. Nos esforcemos em espalhar esse tesouro. Façamos o bem. Que o Senhor nos persevere, firmes no seu reto caminho de obediência e de negação. Dou graças a Deus novamente pela oportunidade de estar aqui com os irmãos e pela vontade de Deus, devolvo a palavra ao irmão Fernando, para que dê continuidade à reunião. Damos graças a Deus, aquilo que nos foi dado ao ouvir até o presente momento, reconhecendo que as palavras ditas pela irmã não foram ditas dela mesma, mas pela vontade de Deus, ditas por essa consciência do Cristo que desperta em nós quando nós realmente trabalhamos pela obediência. Como vinha lembrando a irmã, não adianta deixar de fazer o mal. É necessário fazer o bem. E aqui, irmãos, esse necessário fazer o bem vai em todas as esferas, não somente a esfera espiritual, mas também na esfera material. E quando fizermos o bem na esfera material, façamos como o irmão repetiu as palavras, a irmã repetiu as palavras do irmão que repetiu as palavras do professor Ugarte. Em nossos atos, devemos fazer as coisas simplesmente pela vontade de Deus. Assim, a luz que há em nós, e há em nós essa luz, nós não podemos mais esconder
essa luz que há em nós, ela vai iluminar a todos à nossa volta. E aí, meus irmãos, quando isso acontecer, os irmãos vão começar a perceber, e o irmão Aldo, que gostava de falar muito disso, as mudanças no bairro, na redondeza, os irmãos não perceberam o que começou a acontecer à nossa volta aqui, já no primeiro dia de reunião. As ruas que eram todas de paralelepípedo estão sendo asfaltadas. Então as coisas vão se modificando, por quê? Porque a luz do Cristo habita em nós, e essa luz ilumina tudo à nossa volta. Ela não é propriedade nossa. Nós não podemos esconder essa luz. Nós não podemos guardar, como vinha lembrando a irmã, e antes de sair de casa eu estava lendo essa passagem, o talento, o tesouro que nós recebemos, nós não podemos guardar para nós. Nós não podemos pegar o talento, como diz na parábola dos talentos, e esconder no fundo do pátio, por medo. Quando o Senhor vier, então eu me entrego o talento para Ele, devolvo tudo para Ele, não é meu? Não. Nós temos que pegar o nosso talento, que é o quê? As condições que Deus nos deu de praticar a obediência e exercitar a obediência a Deus. Se nós ganhamos um talento, transformemos em 2. Se nós ganhamos 2, transformemos em 4. Quanto mais nós ganharmos do Senhor, mais nós temos que trabalhar. Porque aquele que muito recebe, muito lhe será cobrado. É o que diz o Evangelho. Então nós não podemos mais nos esconder na nossa ignorância, ou na pretensa ignorância que nós criamos para nos desviar daquilo que nós temos que fazer. Arrumar justificativas para não fazer, desculpas para não trabalhar, desculpas para não nos reunirmos, como se isso fosse muito bom, como se não fosse o melhor de tudo nós estarmos trabalhando pela santa obediência. Cada um dentro das condições que Deus o colocou. Cada um exercendo a sua função dos talentos, ocupando os talentos que Deus disponibilizou a ele. Nós não podemos mais arrumar justificativas para não trabalhar. Os tempos estão chegados, meus irmãos. Os tempos estão chegados. O professor Ugarte fala na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, lá em 39, que nós estávamos no princípio do fim dos tempos. Então eu pergunto hoje, desconsiderando isso, desconsiderando que já passou um bocado de tempo, quase um século, já se passou desse período, olhando para dentro de nós, quanto tempo mais nós temos para trabalhar pela doutrina? Alguém sabe? Ninguém sabe quanto tempo mais tem. O esforço na prática da obediência, ou o esforço na divulgação da obediência, o esforço no amparo aos irmãos, o esforço que nós temos que executar, é hoje. Não adianta deixar para amanhã. Porque amanhã ninguém sabe. Isso é uma coisa, meus irmãos, que pela vontade de Deus eu tenho batido tecla em todas as reuniões. Nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. Nós não sabemos, então nós vamos deixar para amanhã a prática da obediência? Nós vamos deixar para amanhã o levar essa doutrina para adiante? Não, meus irmãos, nós temos que nos esforçar hoje dentro das condições que nós temos. Ninguém está pedindo, o Senhor não pediu um esforço além das condições que Ele nos deu. Lembram da parábola dos talentos? Vamos ler a parábola dos talentos?
Primeiro, a gente pode ver aquela parte que fala assim, ó: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Onde é que estão os talentos? Porque isso é também como um homem, que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Aqui nesse dicionário, nessa Bíblia fala em bens e não talentos. Não, ele fala com talentos mais adiante. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1 talento. E cada um lhe deu segundo a sua capacidade. Ou seja, o que ganhou 5 talentos tinha condições de ganhar 5 talentos, porque Deus deu na sua capacidade. E assim os outros também, o que ganhou 2 e o que ganhou 1. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, quando o Senhor partiu, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ou seja, ele não guardou para si as condições, a inteligência, o discernimento, a prática da obediência, só para si. Ele trabalhou e isso fez render mais 5. O que serão esses outros 5 talentos? Será que não são, entre aspas, agora conjecturando, mais 5 comunidades? Mais 5 irmãos? Mais 5 estados de uma nação? Sim. Ele trabalhou, tinha 5 e ganhou mais 5. Tudo dentro da capacidade que Deus deu para ele. Da mesma sorte, o que recebeu 2 talentos, granjeou também outros 2. Nós vemos aqui interessante, que a nossa ideia então é duplicar, Aquilo que nós temos que duplicar. Nós estamos, de novo, não estamos falando de coisas materiais, estamos falando de coisas espirituais. Sabedoria, discernimento, fortaleza, dedicação, empenho, todas essas coisas. Isso são os talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra um buraco e escondeu o talento do seu senhor. Esse é aquele que recebe e por medo, por temor, em vez de levar a doutrina adiante, arruma desculpa para não divulgar a doutrina. Arruma desculpa. E desculpas são as mais vastas, as mais variadas possível que nós podemos arrumar, até usar as próprias palavras do Evangelho para justificar a nossa falta de operação no sentido da divulgação da doutrina, como não lançar pérolas aos porcos. Essa é a mais usada. Eu não posso divulgar a doutrina, porque divulgar a doutrina eu tenho que ter cuidado para não lançar pérolas aos porcos. Nós temos que ter cuidado com as palavras que nós usamos para nos justificar para não praticar ou não realizar a obra do Senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles e fez contas com eles. Ou seja, aqui é o julgamento, Aí veio o Senhor para saber o que eles tinham feito com todas as dádivas que eles tinham recebido.
Eu te dei discernimento, eu te dei consciência, te dei sabedoria, te dei fortaleza, te dei perseverança, te dei fé. E o que tu fez com isso? Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, que granjeei com 5 talentos. Eis que outros 5 talentos eu granjeei com eles. E o Senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sobre o pouco tu foste colocado. É o nosso caso. Nós temos que ser fiéis naquele pouco que o Senhor já nos deu, nos entregou nas nossas mãos. E a recompensa é depois. Não tem recompensa material para o nosso trabalho pela igreja, pela doutrina. A nossa recompensa é entrar no gozo do Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse ao Senhor: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, aqueles que trabalham pela obediência recebem a recompensa espiritual pelo trabalho. Não importa o trabalho que seja, não importa quem trabalha mais ou quem trabalha menos, mas que trabalhe. Não importa quem tem 5 talentos ou quem tem 2 talentos, a recompensa final é a mesma: entrar no gozo do Senhor. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse o Senhor: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e juntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui está o teu talento. Então, por medo, por temor, ele escondeu, guardou para si, não levou adiante. Vamos ver o que o Senhor disse. Respondendo, porém, o Senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que não ceifo onde não semeei. Sabes que ceifo onde não semeei, e junto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tira-lhes, pois, o talento, e dai-o a quem tem os 10 talentos. A quem muito é dado, muito é cobrado, mas também recebe muito. Não levemos novamente, meus irmãos, isso para o lado material. A irmã vinha lembrando aqui, a doutrina da prosperidade material não é doutrina cristã. Nós estamos falando no campo espiritual. E aí ele complementa: porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até aquilo que ele pensa que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui servo inútil é na condição de inútil mesmo, não é o inútil aquele que faz a vontade de Deus, né? É o servo mau, infiel, que não cumpriu com aquilo
com as ordenações do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que há exortações de sobras no Evangelho, dos nossos irmãos antigos que não mediram esforços, e todos nós sabemos que eles não mediram esforços porque agiram sempre pela vontade de Deus, dentro da capacidade que Deus deu a cada um para trazer a doutrina até os nossos dias, para que hoje nós, com esses talentos que nós recebemos de Deus, nós façamos o mesmo. Porque virá uma nova geração que deverá assumir o trabalho da igreja. Daqui a pouco nós seremos os irmãos antigos e terá uma nova geração. E para quem nós vamos passar a doutrina para que seja levada adiante, se não vem ninguém novo? Meditemos sobre essas coisas. Nos empenhemos ao máximo dentro daquilo que Deus nos dá de condições. Ninguém fique preocupado, angustiado. Ao contrário, faça a prática da tranquilidade, faça a prática da fortaleza. Pela vontade de Deus eu sou forte, pela vontade de Deus eu sou forte, pela vontade de Deus eu sou forte. Ou, Cristo em mim é forte, Cristo em mim é forte, Cristo em mim é forte. Meus irmãos, tendo esta consciência, nada nem ninguém pode nos arrancar tão grande tesouro que é a doutrina da obediência a Deus. Nada nem ninguém, é o que diz o Evangelho. Porque o amor, a obediência a Deus, meus irmãos, é o dom supremo. E é alicerçados neste dom, neste talento da obediência a Deus que nós temos que nos esforçar, reconhecendo sempre que não somos nós, porque nós não somos nada, não temos nada e não fazemos nada. Tudo o que nós fazemos pela vontade de Deus. Então meditemos sobre isso internamente, cada um para si, porque ninguém tem que prestar conta para ninguém aqui. Ninguém presta conta para ninguém. Nós já temos um juiz muito severo, como a irmã estava falando na carta que ela leu do caderno da obediência, que é a nossa própria consciência. Esse juiz é severo, porque é esse que nos julga, porque Deus não nos julga. Deus é amor. Deus é amor, tenhamos isso em nossas consciências. O julgamento vem pela nossa própria consciência humana. Eu dou graças a Deus por mais esta oportunidade de falar aos meus irmãos e peço que todos, pela vontade de Deus, se coloquem de pé para que façamos a nossa invocação. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, tendo fé nas suas palavras quando disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E nós temos fé, mais do que fé, certeza, que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, está presente entre nós e está em nós. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, graças te damos, Senhor, de estarmos mais uma vez reunidos em teu santo nome. E te rogamos, Senhor, que nos perdoe de todas as nossas imperfeições e nos ilumines com o teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos. Prepara-nos, Senhor, para recebermos tua santa manifestação espiritual, que comprova a veracidade da tua doutrina restaurada nesses dias na terra. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, diante da majestade do teu poder te suplicamos neste momento, que ampare a todos os teus servos aqui presentes, bem como a todos os teus servos obedientes,
onde quer que estejam, em obediência à tua vontade. Pai bendito, afasta de nossos lados, de nossos lares e de onde quer que estejamos, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os teus santos anjos de luz, aqueles que na terra fizeram a tua santa vontade dentro de teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo até ti, teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, e que hoje são contigo, Pai, um só Espírito na tua eterna glória. Dirige-nos, Senhor, com tua sabedoria, ilumina-nos com o teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem, livrando-nos assim do espírito de desobediência. Neste momento, Pai amado, reunidos em teu santo nome, te suplicamos por nossos irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente, em especial, Senhor, por aqueles que pedem por sua saúde. Tu és poderoso e misericordioso e sabes as necessidades de cada um de teus servos. Dá, Senhor, a cada um conforme for do teu agrado. Afasta, Pai bendito, da face da terra o poder do anticristo, para que a tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções, em busca de teus eleitos e inscritos no livro da vida. Ainda, Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, te suplicamos que ampares os governos da terra e as pessoas postas em dignidade, principalmente, Senhor, o governo deste país, para que governem com justiça e equidade e haja paz entre todos nós, proporcionando ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Hoje nós recebemos a notícia que da irmã Maria, que o irmão Favorino já saiu da UTI, já está no quarto no hospital. Continuemos orando por ele. A irmã Jacira, que era mais do Dani. O irmão Alceu. Alceu, né? O irmão Alceu. A irmã Ilma também. A Ilma também. Irmã Ilma também. Oremos por todos, mas lembremos desses que estão pedindo por sua saúde. Se algum irmão ou irmã teve a graça de ver ou ouvir espiritualmente ou quiser dar algum outro testemunho, tem a palavra pela vontade de Deus. Eu dou graças a Deus por essa reunião, por tudo que foi falado. Mil graças a Deus. Graças a Deus. Eu primeiro agradeço a Deus por essa reunião, por estar presente, a gente realmente não se governa. E graças a Deus que Ele nos conduz sempre para os lugares que a gente tem que estar presente. Né? Não era prevista a nossa vinda e Deus foi conduzindo as coisas, nós estamos até vindo, que realmente é fundamental para a gente entender as coisas que nos rodeiam e o que nós temos que fazer com aquilo que já é nos preparado. A gente está preparado para receber e dar também aquilo que a gente recebe. Isso é fundamental. Eu não tenho palavra para agradecer e também agradeço a Deus por ter visto várias luzes azuis durante a reunião. Graças a Deus.
Ninguém mais deseja falar? Eu também agradeço a Deus por estar presente, por tudo que eu ouvi hoje e realmente, como disse Marco, nós não somos cada vez mais conscientes que estamos onde Deus nos ordena e é esse pedido que, graças a Deus, eu sempre faço todas as manhãs, que eu seja básico. E agradeço também o amparo recebido com a irmã Ilma, né, que teve um acidente doméstico, mas graças a Deus está muito bem e tudo correu de uma forma muito tranquila. Então, a gente só tem a agradecer e saber que cada vez mais é Deus ordenando os nossos passos. Então, a gente só agradecer, graças a Deus. Graças a Deus. Se ninguém mais deseja falar, então vamos todos de pé, pela vontade de Deus, cantar o hino da obediência, para encerrar a nossa reunião. Espírito
foi do teu agrado nos haver aqui reunidos hoje. Despede-nos, Pai, na tua santa paz. Reconforta-nos, Senhor, no teu santo espírito de obediência. Ampara-nos, orienta-nos e ilumina-nos. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa vontade, declara encerrada nossa reunião espiritual da noite de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém.